Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Oi pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa parte online do curso de prevenção de comportamentos agressivos e inapropriados. Eu vou falar essa partezinha que eu acho absolutamente importante. Eu coloquei um título aqui que vai dar vontade dos analistas do comportamento me matarem, eu sei disso. Eu sei que, segundo a análise do comportamento aplicada e a análise do comportamento à ciência, a gente já sabe que tudo é comportamento. Agora, o que eu quero trazer com esse título? Eu quero garantir que a gente perceba que a gente tem que pensar fora da nossa caixinha de analista do comportamento. Parar de ficar tentando trazer tudo e resolver tudo só utilizando reforço, punição, operação motivadora e a nossa contingência e começar a olhar para a galera da equipe multidisciplinar de forma mais clara, de forma mais objetiva. Porque se eu estou trabalhando com gestão de comportamentos agressivos e inapropriados, se eu não faço essa ampliação do meu olhar, fico tentando só usar a análise do comportamento aplicada para tudo, eu como muita bola. Eu perco muita oportunidade de reduzir os comportamentos, de melhorar a qualidade de vida da criança, de resolver o meu problema com muito menos energia, com muito menos tempo, com muito menos recurso. Vamos dar uma olhadinha. Então, vou falar de algumas considerações, vou falar de outros aspectos que também a gente tem que pensar e vamos falar do papel do médico e dos outros profissionais aí nesse plano de gestão de comportamentos inapropriados. Então, a primeira coisa, algumas considerações que eu acho importantes. Para o físico, tudo é física. Para o físico, tudo é partícula, a molécula, energia, força, conservação de energia e os princípios. O cara consegue ver tudo ali, tudo dentro da ciência, da física. E é verdade, ele tem razão. Para o químico, tudo é química. Aí ele consegue ver as moléculas, ele consegue ver a associação entre os diferentes compostos químicos, a interação entre os compostos químicos, a interação que acontece na associação de diferentes elementos, a forma com que eles reagem. E é verdade. Está acontecendo o tempo inteiro na nossa respiração, está acontecendo o tempo inteiro no nosso organismo, está acontecendo o tempo inteiro nos processos neurobiológicos de qualquer indivíduo, de qualquer ser vivo. E até mesmo de coisas inanimadas. A química está ali e a gente pode observar e pode explicar praticamente todos os fenômenos utilizando a química. Agora, para o analista do comportamento, tudo é comportamento, tudo é aprendizado, tudo é contingência, tudo é processo de reforço, punição, tudo é operação motivadora, tudo é os princípios básicos ali e mais complexos da análise do comportamento aplicada. Mas aí a gente tenta resolver problemas que muitas vezes a gente come bola, a gente dá bobeira, a gente faz coisa errada. Esses dias, tá, veio a mãe de um menino de 11 anos. Ele tem autismo, eu acompanho ele desde que ele era pequeno, desde que ele chegou para o meu acompanhamento, ele tinha de 3 para 4 anos, não verbal, hoje ele é verbal, mas minimamente verbal. É uma criança, um caso ali entre moderado e severo. E a mãe é professora universitária, analista do comportamento. Chegou, Thiago, o comportamento do meu filho piorou demais, eu preciso de algum suporte, eu preciso entender o que está acontecendo, a gente está reforçando em algum lugar, eu não estou conseguindo olhar, talvez estou muito imersa na situação e não estou conseguindo identificar o que a gente tem que fazer. E aí começou a tentar justificar, pensar em qual questão comportamental, o que estava reforçando aquele comportamento, o que estava acontecendo. E aí nós marcamos um horário, eu sentei para conversar com essa mãe e a primeira coisa que ela me falou foi que tinha piorado muito, que tinha piorado drasticamente o comportamento do menino. Aí eu comecei a conversar com ela, mas espera aí, como é que foi esse histórico desse comportamento?
Como é que foi a piora desse comportamento? Foi uma coisa gradativa, que novas topografias foram aparecendo, que o comportamento foi se agravando gradativamente, ou foi simplesmente, de repente, piorou drasticamente o comportamento? Não, piorou drasticamente. Depois de uma viagem que a gente fez, a gente voltou, a coisa ficou absolutamente... E aí, gente, a gente começa a atribuir contextos ou antecedentes ou situações aleatórias que podem ter servido para o aprendizado e agravamento drástico do dia para a noite para aquele comportamento. E olhei e falei, nossa, mas tão drástico assim? Peraí, vamos fazer o seguinte, vamos embora dar uma revisada em outros aspectos. Como é que tá a dente? Qual a última vez que foi no dentista? Ele faz cara de dor? Não faz cara de dor? Como é que ele reage? Tem alguma coisa que acalma? Ele não nada acalma, ele tá sempre insatisfeito, tá tudo muito ruim, ele tá reclamando o tempo inteiro, ele tá fazendo isso por atenção, ele busca a gente o tempo inteiro. Aí eu comecei a olhar, esse menino sabe comunicador? Não, ainda não tão claramente, só se a gente realmente ajudar a direcionar. Qual foi a última vez que ele foi num otorrino? Esse menino já demonstrou alguma situação mais alérgica, de espirrar muito. Começamos a olhar, sim, já teve situações mais alérgicas, já foi trazido que ele talvez tenha sinusite. Vamos dar uma olhada então? Vamos. Levaram no médico, identificaram que o menino estava com sinusite, não conseguiram fazer os exames de face para realmente identificar, né, a tomografia, enfim, para identificar realmente de forma mais objetiva, porque seria muito difícil fazer esses exames, ele não ficaria quieto, teria que sedar, enfim, decidiram fazer um teste clínico. Ofereceram antibiótico para reduzir a inflamação, o menino melhorou de comportamento de uma semana para outra. Ficaram comportamentos residuais? Ficaram, tivemos que continuar trabalhando com aspectos comportamentais, com aspectos utilizando a análise do comportamento, né, deixando de reforçar certos comportamentos que passaram a fazer parte do repertório, sim, mas a persistência, a intensidade, a gravidade das topografias, a gravidade dos comportamentos que ele emitia, reduziu drasticamente com essa medida. Se a gente estivesse trabalhando somente usando a análise do comportamento, sem pensar nos aspectos médicos possíveis, o que ia ter acontecido? A gente ia continuar, a criança ia ficar patinando, aquele comportamento grave, a gente ia tentar 1000 coisas. Depois de um tempo ia melhorar a sinusite, ia reduzir a frequência de comportamento, ou a intensidade, ou o tipo de topografia. A gente ia atribuir tudo à análise do comportamento sem perceber que poderia ter cortado o caminho, que poderia ter economizado sofrimento, dor, incômodo, que poderia ter sido mais eficiente se a gente tivesse parado de olhar para o nosso umbigo e achado que tudo é física, tudo é química, tudo é análise do comportamento. Então, gente, é por isso que eu trago essa nossa conversa. A gente tem muito frequentemente a tendência de achar que é sempre reforço. E geralmente sempre a família também, né? A gente, não, porque a família... Aí você vai ver a sessão, tá tudo sendo reforçado igual. Você vai ver a criança, um monte de situação que muitas vezes são disruptivas. Já vi criança que estava batendo, brigando, você ia olhar, o menino estava tomando laxante porque tinha prisão de ventre, aí começou a tomar laxante, aí agora o menino tinha uma diarreia contínua, demonstrava desconforto, flatulência, estava todo incomodado, e aí a gente trabalhando com análise do comportamento para resolver. Pô, pelo amor de Deus, será que não tem alguma outra solução também para atenuar o aspecto físico, o aspecto médico, aspecto biológico daquele indivíduo, para ele ter menos desconforto e diminuir a chance dele ter esse tipo de comportamento? Então vamos lá. Então aqui eu coloquei alguns exemplos aqui dessas coisas a se considerar, né? Então são mais algumas coisas que a gente precisa considerar. Nosso segundo item, eu coloquei aqui em inglês para vocês verem a origem, tá? É do Autism Speaks, eles que trazem isso aqui pra gente, mas eu traduzi aqui pra gente, é uma tradução livre, tá, gente? Talvez tenha algum termo ou outro que não esteja exatamente como está na tabela inicial, mas o objetivo é realmente usar essa tabela para se basear na nossa conversa. Então vamos lá, ver esses, né, ali nas causas possíveis, vamos ver as médicas primeiro, segundo a categorização que eles usaram nessa tabela. Então a primeira delas é dor. Esse menino está tendo dor de ouvido, dor de cabeça, será que a pessoa está sentindo algum tipo de dor? Porque muitas vezes, gente,
Sabe aquela dorzinha latente de fundo? Sabe aquela dorzinha de cabeça que te incomoda o dia inteiro, que te deixa num certo nível de irritabilidade e que às vezes dura dias? Agora vamos pensar, será que esse menino às vezes não tem alguma coisa que está causando uma dor quase que contínua e que ele não tem um fundinho de dor de cabeça o tempo todo? Às vezes esse menino está com algum problema de visão, que é uma outra questão lá na frente, mas está sempre com dor de cabeça porque está sempre com esse problema de visão. Será que isso não é uma possibilidade? Então, gente, muitas vezes a gente está pensando só se uma coisa muito aguda de fazer assim, fazer aquela coisa de cara de dor, ou de não conseguir nem levantar de tanta dor. Gente, calma lá, aí nós já estamos num estado de dor aguda. Mas isso não é a única possibilidade. Às vezes ele está sentindo um desconforto contínuo, uma dor leve, mas contínua. Sabe aquela dor que fica no corpo quando você vai na academia depois de muito tempo, você fica com o corpo inteiro dolorido? Sabe? Que você está o tempo inteiro meio irritado, porque está incomodado, porque está doendo. Imagina a criança fazendo 3 horas de terapia todos os dias desse jeito, com alguma dor residual, tá? Então, mas Thiago, como é que eu descubro isso? Médico, pediatra, neuropediatra, mas que tenha realmente esse hábito, essa prática, essa experiência de trabalhar com crianças com autismo. Porque identificar dor em criança com autismo muitas vezes é muito mais complexo. Outro aspecto que pode estar causando problemas de comportamento é a epilepsia, tá? Pode causar irritabilidade, pode causar perda de habilidades, e a perda de habilidades está fazendo com que tudo se torne muito mais difícil. Comunicava, agora está com dificuldade de comunicar, fazia tais atividades, agora está com dificuldade. O ponto motor também, vamos lembrar, boa parte do desenvolvimento e da resposta e do comportamento, dos comportamentos motores, de andar, de sentar, de se mover, de pegar, de fazer força, de puxar, de empurrar, acontece no cérebro. Se eu vou tendo com epilepsia dano cerebral, é possível que coisas que eu fazia antes comecem a ficar difíceis. E com a perda de habilidade, muitas vezes, o que você está me pedindo eu não dou conta de fazer. É difícil demais. E aí, crise. Outra coisa é que às vezes a própria crise epiléptica causa essa sensação, ou causa uma sensação de desconforto, uma sensação de incômodo. E eu já vi crianças que tiveram crises de epilepsia, muitas vezes até febris, de origem febril, e que depois elas ficam meio aéreas, meio irresponsivas por um tempo. Então, gente, isso também pode ser um gatilho para esses problemas de comportamento ou pode agravar esses problemas de comportamento. E aí, uma coisa importante que a gente precisa lembrar, 1/3 das crianças com autismo, de cada 3 crianças, uma tem crise de ausência ou epilepsia focal, alguma alteração de ordem epiléptica no cérebro. Isso é muito importante a gente saber, porque da maioria, da quase totalidade dos profissionais com quem eu converso, eu pergunto, você tem pelo menos 1/3 das suas crianças hoje diagnosticadas e medicadas para epilepsia? Porque se não tem, com absoluta convicção, estatisticamente falando, a gente está deixando passar e deixando de identificar crianças que têm epilepsia e que estão provavelmente tendo dificuldade de aprendizado ou tendo seu desenvolvimento prejudicado por uma epilepsia não diagnosticada. E aí a gente ainda vai lá e coloca num contexto de terapia intensa, que aumenta mais ainda o risco de dano cerebral, de agravar ou de aumentar a frequência de crises. E muitas vezes de gerar problema de comportamento. Então, mais um aspecto que a gente precisa ficar de olho aí. E nesse caso é absurdamente importante que seja aí um neuropediatra que saiba realmente trabalhar com essa parte de epilepsia, que saiba diagnosticar. Porque eu já vi casos que faz o eletro de curta, não aparece nada, o eletro de longa não aparece nada. Clinicamente o médico vai lá e identifica que realmente as crises continuam acontecendo, medica, pronto, sumiram as crises. Somem. Então, peraí, se tinha crises, aquelas paradinhas assim, e de repente voltava, com a medicação sumiu, o médico vai lá e volta a tirar a medicação, voltam de novo as crises. E nesse caso do que eu estou falando, por exemplo, tem um caso bem recente que aconteceu comigo, que a criança ganhava comportamentos e de repente sumia do repertório. Com a medicação parou de sumir do repertório.
Ou seja, ela parou de perder conhecimentos, perder habilidades que ela tinha adquirido. E isso muitas vezes é porque justamente ela não está tendo mais crises epilépticas, tá?